intervalos do trabalho estudioso com o jogo da fantasia feminina, e garantir nisso sua idade culminante, o consolo da tendência feminina por seus anos de declínio. Por isso, ele decidiu abandonar-se à corrente do sentimento, e talvez tenha ficado surpreso ao descobrir que riacho extremamente raso era. Como em regiões secas o batismo por imersão só podia ser realizado simbolicamente, o SR. Casalbon descobriu que a aspersão era a abordagem máxima para um mergulho que seu riacho lhe proporcionaria e concluiu que os poetas haviam exagerado muito a força da paixão masculina. No entanto, ele observou com prazer que a senhorita Brooke mostrava uma afeição ardente e submissa que prometia cumprir suas mais agradáveis previsões de casamento. Uma ou duas vezes passou pela sua cabeça que possivelmente havia alguma deficiência em Doroteia para explicar a moderação de seu abandono, mas ele foi incapaz de discernir a deficiência ou de imaginar para si mesmo uma mulher que o teria agradado melhor, de modo que claramente não havia razão para recorrer a não ser os exageros da tradição humana. Eu não poderia estar me preparando agora para ser mais útil? Disse Doroteia para ele, uma manhã, no início do namoro. Eu não poderia aprender a ler latim e grego em voz alta para você, como as filhas de Milton fizeram com o pai, sem entender o que leram? Temo que isso seja cansativo para você, disse o SR. Casalbon, sorrindo, e, de fato, se bem me lembro, as jovens que você mencionou consideravam esse exercício em línguas desconhecidas como motivo para rebelião contra o poeta. Sim, mas, em primeiro lugar, eram meninas muito travessas, caso contrário, teriam ficado orgulhosas de ministrar a tal pai, e, em segundo lugar, eles poderiam ter estudado em particular e aprendido a entender o que liam, e então teria sido interessante. Espero que você não espere que eu seja travesso e estúpido. Espero que você seja tudo o que uma jovem requintada pode ser em todas as relações possíveis da vida. Certamente seria uma grande vantagem se você fosse capaz de copiar o caractere grego e, para esse fim, seria bom começar com uma pequena leitura. Doroteia aproveitou isso como uma permissão preciosa. Ela não teria pedido ao SR. Casalbon imediatamente para lhe ensinar as línguas, temendo que todas as coisas fossem cansativas em vez de úteis, mas não era inteiramente por devoção ao futuro marido que ela desejava saber latim e grego. Essas províncias de conhecimento masculino pareciam ir um terreno de onde toda a verdade podia ser vista com mais veracidade. Do jeito que estava, ela constantemente duvidava de suas próprias conclusões, porque sentia sua própria ignorância. Como ela poderia ter certeza de que as cabanas de um cômodo não eram para a glória de Deus, quando os homens que conheciam os clássicos pareciam conciliar a indiferença às cabanas com o zelo pela glória? Talvez até mesmo o hebraico possa ser necessário pelo menos o alfabeto e algumas raízes para chegar ao cerne das coisas e julgar profundamente os deveres sociais do cristão. E ela não havia chegado àquele ponto de renúncia em que teria ficado satisfeita em ter um marido sábio. Ela desejava, pobre criança, ser sábia. A senhorita Brooke era certamente muito ingênua com toda a sua suposta esperteza. Celia, cuja mente nunca havia sido considerada muito poderosa, viu o vazio das pretensões de outras pessoas com muito mais facilidade. Ter em geral apenas pouco sentimento parece ser a única segurança contra sentir demais em qualquer ocasião particular. No entanto, o SR. Casalbon consentiu em ouvir e ensinar por uma hora juntos, como um professor de meninos, ou melhor, como um amante, para quem a ignorância e as dificuldades elementares de uma amante têm uma aptidão comovente. Poucos estudiosos não gostariam de ensinar o alfabeto em tais circunstâncias. Mas a própria Dorothea ficou um pouco chocada e desanimada com sua própria estupidez, e as respostas que obteve a algumas perguntas tímidas sobre o valor dos sotaques gregos deram-lhe uma dolorosa suspeita de que aqui de fato poderia haver segredos incapazes de explicar a razão de uma mulher. O SR. Proque não tinha dúvidas sobre esse ponto e expressou-se com sua força habitual um dia que entrou na biblioteca enquanto a leitura estava acontecendo. Bem, mas agora, casal bom, estudos tão profundos, clássicos, matemática, esse tipo de coisa, são muito desgastantes para uma mulher, muito desgastantes, você sabe. Dorothea está aprendendo a ler os caracteres de forma simples, disse casal bom, evitando a pergunta. Ela teve o pensamento muito atencioso de salvar meus olhos. Ah, bem, sem entender, você sabe isso pode não ser tão ruim. Mas há uma leveza na mente feminina, um toque e vá música, artes plásticas, esse tipo de coisa eles devem estudá-los até certo ponto, as mulheres devem, mas de uma forma leve, você sabe. Uma mulher deve ser capaz de sentar e tocar ou cantar uma boa e velha melodia em inglês. É disso que eu gosto, embora eu tenha ouvido a maioria das coisas estive na ópera de Viena, Gluck, Mozart, tudo desse tipo. Mas eu sou um conservador na música, não é como ideias, você sabe. Eu me atenho às boas e velhas músicas. O SR.
Casalbon não gosta de piano. Estou muito feliz que ele não goste, disse Dorothea, cuja ligeira consideração pela música doméstica e pelas belas artes femininas deve ser perdoada, considerando o pequeno tilintar e manchar em que consistiam principalmente naquele período sombrio. Ela sorriu e olhou para o noivo com olhos agradecidos. Se ele sempre tivesse pedido a ela para interpretar a última rosa do verão, ela teria exigido muita resignação. Ele diz que há apenas um cravo antigo em Lowick, está coberto de livros. Ah, aí está você atrás de Celia, minha querida. Celia, agora, joga muito bem e está sempre pronta para jogar. No entanto, como o casal bom não gosta, você está bem. Mas é uma pena que você não deva ter pequenas recreações desse tipo. Casal bom, o arco sempre é amarrado esse tipo de coisa, você sabe não serve. Eu nunca poderia olhar para ele à luz de uma recreação para ter meus ouvidos provocados com ruídos medidos, disse Casal Bom. Uma melodia muito iterada tem o efeito ridículo de fazer com que as palavras em minha mente executem uma espécie de minueto para manter o tempo, um efeito dificilmente tolerável, imagino, depois da infância. Quanto às formas mais grandiosas de música, dignas de acompanhar celebrações solenes, e até mesmo de servir como uma influência educativa de acordo com a concepção antiga, não digo nada, pois com elas não estamos imediatamente preocupados. Não, mas música desse tipo eu deveria gostar, disse Dorothea. Quando estávamos voltando de Lausanne, meu tio nos levou para ouvir o grande órgão de Freiberg, e isso me fez soluçar. Esse tipo de coisa não é saudável, minha querida, disse o SR. Oh, Casalbon, ela estará em suas mãos agora. Você deve ensinar minha sobrinha a levar as coisas com mais calma. Dorothea? Ele terminou com um sorriso, não querendo machucar a sobrinha, mas realmente pensando que talvez fosse melhor para ela se casar cedo com um sujeito tão sóbrio como o Casalbon, já que ela não ouviria falar de Cheton. É maravilhoso, no entanto, disse ele para si mesmo enquanto saía da sala. É maravilhoso que ela tenha gostado dele. No entanto, a partida é boa. Eu deveria ter viajado para fora do meu briefing para impedi-lo. Deixa azar. Cada lader dizer o que quiser. Ele é quase certo que será um bispo, é casal bom. Esse foi um panfleto muito oportuno dele sobre a questão católica, um decanato, pelo menos. Eles devem a ele um decanato. E aqui devo reivindicar uma reflexão filosófica, observando que o Sr. Proque, nesta ocasião, pouco pensou no discurso radical que, em um período posterior, ele foi levado a fazer sobre a renda dos bispos. Que historiador elegante negligenciaria uma oportunidade notável para apontar que seus heróis não previram a história do mundo, ou mesmo suas próprias ações. Por exemplo, que Henrique de Navarra, quando um bebê protestante, pouco pensava em ser um monarca católico, ou que Alfredo, o Grande, quando mediu suas noites laboriosas com velas acesas, não tinha ideia de futuros cavalheiros medindo seus dias ociosos com relógios. Aqui está uma mina da verdade, que, por mais vigorosamente que possa ser trabalhada, provavelmente durará mais do que nosso carvão. Mas do SR. Pro que faço uma observação adicional talvez menos justificada pelo precedente, a saber que se ele tivesse conhecido de antemão seu discurso, poderia não ter feito grande diferença. Pensar com prazer no marido de sua sobrinha tendo uma grande renda eclesiástica era uma coisa, fazer um discurso liberal era outra coisa, e é uma mente estreita que não pode olhar para um assunto de vários pontos de vista. Capítulo 8. Oh, salve-a! Eu sou seu irmão agora, e você seu pai. Toda donzela gentil deve ter um guardião em cada cavalheiro. Foi maravilhoso para Sir James Chetton como ele continuou a gostar de ir para a granja depois de ter encontrado a dificuldade de ver Dorothea pela primeira vez à luz de uma mulher que estava noiva de outro homem. É claro que o relâmpago bifurcado parecia passar por ele quando ele se aproximou dela pela primeira vez, e ele permaneceu consciente durante toda a entrevista de esconder a inquietação, mas, por melhor que fosse, deve-se admitir que sua inquietação era menor do que teria sido se ele tivesse pensado que seu rival era um par brilhante e desejável. Ele não tinha a sensação de estar sendo eclipsado pelo SR. Casalbon, ele só ficou chocado com o fato de Dorothea estar sob uma ilusão melancólica, e sua mortificação perdeu um pouco de sua amargura por ser misturada com compaixão. No entanto, embora Sir James dissesse a si mesmo que a havia resignado completamente, já que com a perversidade de uma Desdemona ela não havia afetado um casamento proposto que fosse claramente adequado e de acordo com a natureza, ele ainda não podia ser muito passivo sob a ideia de seu noivado com o SR. Casalbon, no dia em que os viu juntos pela primeira vez à luz de seu conhecimento atual, pareceu-lhe que não havia levado o caso a sério o suficiente. Ou que era realmente culpada, ele deveria ter impedido isso. Quem poderia falar com ele? Algo pode ser feito talvez até agora, pelo menos para adiar o casamento. No caminho para casa, ele entrou na reitoria e perguntou pelo SR. Cavalader.
Felizmente, o reitor estava em casa e seu visitante foi levado ao escritório, onde todos os equipamentos de pesca estavam pendurados. Mas ele próprio estava em uma pequena sala adjacente, trabalhando com seu aparelho giratório, e chamou o baronete para se juntar a ele lá. Os dois eram melhores amigos do que qualquer outro proprietário de terras e clérigo do condado, um fato significativo que estava de acordo com a expressão amável de seus rostos. O SR. A baladeira era um homem grande, com lábios carnudos e um sorriso doce, muito simples e áspero em seu exterior, mas com aquela facilidade sólida, imperturbável e bom humor que é contagiante, e como grandes colinas gramadas ao sol, acalma até mesmo um egoísmo irritado e o deixa um tanto envergonhado de si mesmo. Bem, como você está? Ele disse, mostrando uma mão que não era muito adequada para ser agarrada. Desculpe, eu senti sua falta antes. Existe algo em particular? Você parece irritado. A testa de Sir James tinha um pequeno vinco, uma pequena depressão da sobrancelha, que lhe parecia exagerar propositalmente ao responder. É apenas essa conduta de Brooke. Eu realmente acho que alguém deveria falar com ele. O quê? Querendo ficar de pé. Disse o SR. Adalader, continuando com o arranjo das bobinas que acabara de girar. Eu dificilmente acho que ele quer dizer isso. Mas onde está o mal, se ele gosta? Qualquer um que se oponha ao Ugiri deve ficar feliz quando os Whigs não colocam um sujeito mais forte. Eles não vão derrubar a Constituição com a cabeça de nossa amiga Brooke como Ariete. Ou, não quero dizer isso, disse Sir James, que, depois de largar o chapéu e se jogar em uma cadeira, começou a cuidar da perna e examinar a sola da bota com muita amargura. Quero dizer esse casamento. Quero dizer, ele deixou aquela jovem florescente se casar com um casal bom. Qual é o problema com um casal bom? Não vejo mal nele se a garota gosta dele. Ela é muito jovem para saber do que gosta. Seu guardião deve interferir. Ele não deve permitir que a coisa seja feita dessa maneira precipitada. Eu me pergunto se um homem como você, cadalader um homem com filhas, pode olhar para o caso com indiferença e com um coração como o seu. Pense seriamente sobre isso. Não estou brincando, estou o mais sério possível, disse o reitor, com uma risadinha interior provocadora. Você é tão ruim quanto Elinor. Ela está querendo que eu vá dar uma palestra para Brooke, e eu a lembrei de que seus amigos tinham uma opinião muito ruim sobre o casamento que ela fez quando se casou comigo. Mas olhe para Casalbon, disse Sir James, indignado. Ele deve ter 50 anos, e eu não acredito que ele poderia ter sido muito mais do que a sombra de um homem. Olhe para as pernas dele. Confundam, seus belos rapazes. Você pensa em ter tudo do seu jeito no mundo. Você não entende as mulheres. Eles não admiram você nem a metade do que você admira a si mesmo. Elinor costumava dizer às irmãs que se casou comigo por causa da minha feiura era tão variado e divertido que havia conquistado sua prudência. Você. Era fácil o suficiente para uma mulher te amar. Mas isso não é uma questão de beleza. Eu não gosto de casal bom. Essa foi a maneira mais forte de Sir James sugerir que ele pensava mal do caráter de um homem. Por quê? O que você sabe contra ele? Disse o reitor largando os rolos e colocando os polegares nas cavas com um ar de atenção. Sir James fez uma pausa. Ele geralmente não achava fácil dar suas razões. Parecia estranho que as pessoas não as conhecessem sem que lhes dissessem, já que ele só sentia o que era razoável. Por fim, ele disse: Agora, Cadwalader, ele tem algum coração? Bem, sim. Não me refiro ao tipo derretido, mas ao núcleo sólido, do qual você pode ter certeza. Ele é muito bom para seus parentes pobres, aposenta várias mulheres e está educando um jovem com muitas despesas. Casalbon age de acordo com seu senso de justiça. A irmã de sua mãe fez um casamento ruim uma polonesa, eu acho se perdeu de qualquer forma foi renegada por sua família. Se não fosse por isso, Casalbon não teria tanto dinheiro pela metade. Acredito que ele mesmo foi descobrir seus primos e ver o que poderia fazer por eles. Todo homem não soaria tão bem assim, se você experimentasse seu metal. Você faria, Chetan, mas não todo homem. Eu não sei, disse Sir James, colorindo. Não estou tão seguro de mim mesmo. Ele fez uma pausa por um momento e acrescentou: essa foi a coisa certa para Casalbon fazer. Mas um homem pode querer fazer o que é certo e, ainda assim, ser uma espécie de código de pergaminho. Uma mulher pode não estar feliz com ele. E acho que quando uma garota é tão jovem quanto a senhorita Brooke, seus amigos devem interferir um pouco para impedi-la de fazer qualquer coisa tola. Você ri, porque acha que eu tenho algum sentimento por minha própria conta. Mas por minha honra, não é isso. Eu sentiria o mesmo se fosse irmão ou tio da Sta. Bem, mas o que você deve fazer? Devo dizer que o casamento não deve ser decidido até que ela seja maior de idade. E dependa disso, nesse caso, nunca sairia. Eu gostaria que você visse como eu gostaria que você falasse com Brooke sobre isso.
Sir James levantou-se quando estava terminando sua frase, pois viu Asa, Cadwallader, entrando do escritório. Ela segurou pela mão sua filha mais nova, de cerca de 5 anos, que imediatamente correu para o papai e ficou confortável em seu joelho. Eu ouço do que você está falando, disse a esposa. Mas você não causará nenhuma impressão em Humphrey. Contanto que o peixe suba para sua isca, todo mundo é o que deveria ser. Deus o abençoe. Casalbon tem um riacho de trutas e não se importa em pescar nele. Poderia haver um sujeito melhor? Bem, há algo nisso, disse o reitor, com sua risada silenciosa interior. É uma qualidade muito boa em um homem ter um riacho de trutas. Mas, falando sério, disse Sir James, cujo aborrecimento ainda não havia se esgotado, você não acha que o reitor pode fazer algum bem falando? Ou eu lhe disse de antemão que ele diria, respondeu Asa, Cadwallader, levantando as sobrancelhas. Fiz o que pude, lavei minhas mãos do casamento. Em primeiro lugar, disse o reitor, parecendo bastante sério, seria absurdo esperar que eu pudesse convencer Brooke e fazê-lo agir de acordo. Brooke é um sujeito muito bom, mas polpudo, ele vai se deparar com qualquer molde, mas não vai manter a forma. Ele pode manter a forma por tempo suficiente para adiar o casamento, disse Sir James. Mas, meu caro Cheton, por que eu deveria usar minha influência em desvantagem para Casalbon, a menos que eu estivesse muito mais certo do que estou de que estaria agindo em benefício da Sta? Não conheço nenhum mal de Casalbon. Eu não me importo com seu Xisotrus e Fifofum e o resto, mas então ele não se importa com o meu equipamento de pesca. Quanto à linha que ele adotou sobre a questão católica, isso foi inesperado, mas ele sempre foi educado comigo, e não vejo por que deveria estragar seu esporte. Pelo que posso dizer, a senhorita Brooke pode ser mais feliz com ele do que com qualquer outro homem. Humphrey, não tenho paciência com você. Você sabe que prefere jantar sob a cerca viva do que com Casalbon sozinho. Vocês não têm nada a dizer um ao outro. O que isso tem a ver com o casamento da senhorita Brooke com ele? Ela não faz isso para minha diversão. Ele não tem sangue vermelho bom em seu corpo, disse Sir James. Não. Alguém colocou uma gota sob uma lupa e era tudo ponto e vírgula e parênteses, disse Asa. Agora. Porque ele não traz seu livro, em vez de se casar, disse Sir James, com um desgosto que ele considerava justificado pelo bom sentimento de um leigo inglês. Ou ele sonha com notas de rodapé e elas fogem com todo o seu cérebro. Dizem que, quando ele era um garotinho, ele fez um resumo de Opal Mitum e ele tem feito resumos desde então. E se é o homem que um frei continua dizendo que uma mulher pode ser feliz? Bem, ele é o que a senhorita Brooke gosta, disse o reitor. Eu não professo entender o gosto de todas as jovens. Mas se ela fosse sua própria filha? Disse Sir James. Isso seria um caso diferente. Ela não é minha filha e não me sinto chamada a interferir. Casalbon é tão bom quanto a maioria de nós. Ele é um clérigo erudito e digno de crédito para o pano. Algum colega radical discursando em Miriamarch disse que Casalbon era o titular erudito do corte de palha e Freke era o titular do tijolo e argamassa e eu era o titular da pesca. E pela minha palavra, não vejo que um seja pior ou melhor que o outro. O reitor terminou com sua risada silenciosa. Ele sempre viu a piada de qualquer sátira contra si mesmo. Sua consciência era grande e fácil, como o resto dele. Fazia apenas o que podia fazer sem problemas. Claramente, não haveria interferência no casamento das Tá. Brooke por meio do SR. Cadwallader, e Sir James sentiu com alguma tristeza que ela teria perfeita liberdade de erro de julgamento. Foi um sinal de sua boa disposição que ele não afrouxou em nada sua intenção de realizar o projeto de Doroteia das Cabanas. Sem dúvida, essa persistência foi o melhor caminho para sua própria dignidade, mas o orgulho só nos ajuda a ser generosos, nunca nos torna assim como a vaidade não nos torna espirituosos. Ela agora estava suficientemente ciente da posição de Sir James em relação a ela para apreciar a retidão de sua perseverança no dever de um senhorio, para o qual ele a princípio fora impelido pela complacência de um amante, e seu prazer nisso era grande o suficiente para contar para alguma coisa, mesmo em sua felicidade atual. Talvez ela tenha dado às cabanas de Sir James Chetian todo o interesse que pôde dispensar do SR. Casalbon, ou melhor, da sinfonia de sonhos esperançosos, confiança admirada e autodevoção apaixonada que aquele cavalheiro erudito havia colocado em sua alma. Por isso, aconteceu que nas visitas seguintes do bom baronete, enquanto ele começava a prestar pouca atenção a Celia, ele se viu conversando com cada vez mais prazer com Doroteia. Ela estava perfeitamente restrita e sem irritação em relação a ele agora, e ele estava gradualmente descobrindo o prazer que existe na bondade franca e no companheirismo entre um homem e uma mulher que não tem paixão a esconder ou confessar. Capítulo 9. Primeiro cavalheiro. Uma terra antiga em oráculos antigos é chamada de sedenta de leis. Toda luta ali era por ordem e um governo perfeito.
Por favor, onde estão essas terras agora? Segundo o cavalheiro. Ora, onde eles estavam antigamente nas almas humanas. O comportamento do SR. Casalbon em relação aos acordos foi altamente satisfatório para o SR. Troque e as preliminares do casamento avançaram sem problemas, encurtando as semanas de namoro. A noiva prometida deve ver sua futura casa e ditar quaisquer mudanças que ela gostaria de ter feito lá. Uma mulher dita antes do casamento para que ela possa ter um apetite para submissão depois. E, certamente, os erros que nós, mortais e mortais, cometemos quando fazemos o que queremos podem levantar alguma admiração por gostarmos tanto disso. Em uma manhã cinzenta, mas seca, de novembro, Dorothea dirigiu até Lowick em companhia de seu tio e Celia. A casa do SR. Casalbon era a mansão. Perto dali, visível de algumas partes do jardim, ficava a igrejinha com o antigo presbitério em frente. No início de sua carreira, o SR. Casalbon detinha apenas os vivos, mas a morte de seu irmão também o colocou na posse da mansão. Tinha um pequeno parque, com um belo carvalho velho aqui e ali, e uma avenida de limas em direção à frente sudoeste, com uma cerca afundada entre o parque e o campo de lazer, de modo que das janelas da sala de estar o olhar varreu ininterruptamente ao longo de uma encosta de gramado até que as limas terminassem em um nível de milho e pastagens, que muitas vezes parecia derreter em um lago sob o sol poente. Esse era o lado feliz da casa, pois o sul e o leste pareciam bastante melancólicos, mesmo sob a manhã mais brilhante. Os terrenos aqui eram mais confinados, os canteiros de flores não mostraram uma tendência muito cuidadosa e grandes aglomerados de árvores, principalmente de teixos sombrios, haviam se erguido alto, a menos de 10 metros das janelas. O edifício, de pedra esverdeada, era no antigo estilo inglês, não feio, mas com janelas pequenas e aparência melancólica, o tipo de casa que deve ter filhos, muitas flores, janelas abertas e pequenas vistas de coisas brilhantes para fazer parecer um lar alegre. Neste final de outono, com um remanescente esparso de folhas amarelas caindo lentamente sobre as sempre vivas escuras em uma quietude sem sol, a casa também tinha um ar de declínio outonal, e o SR. Casalbon, quando se apresentou, não tinha nenhuma flor que pudesse ser destacada por aquele fundo. Os céus! Celia disse a si mesma. Tenho certeza de que Frechitial teria sido mais agradável do que isso. Ela pensou na pedra branca, no pórtico com pilares e no terraço cheio de flores, Sirjane sorrindo acima deles como um príncipe saindo de seu encantamento em uma roseira, com um lenço rapidamente metamorfoseado das pétalas mais delicadamente odoríferas Sirjanes, que falava tão agradavelmente, sempre sobre coisas que tinham bom senso nelas, e um sobre aprendizado. Celia tinha aqueles gostos femininos jovens e leves que os cavalheiros sérios e desgastados pelo tempo às vezes preferem em uma esposa, mas, felizmente, o preconceito do SR. Casalbon tinha sido diferente, pois ele não teria chance com Celia. Dorothea, ao contrário, encontrou na casa e no terreno tudo o que podia desejar: as estantes escuras da longa biblioteca, os tapetes e cortinas com cores suaves pelo tempo, os curiosos mapas antigos e as vistas panorâmicas nas paredes do corredor, com aqui e ali um velho vaso abaixo, não tinham opressão para ela e parecia mais alegre do que os mods e quadros da Grange, que seu tio há muito trouxera de suas viagens provavelmente estavam entre as ideias que ele havia absorvido uma vez. Para a pobre Dorothea, essas nudezes clássicas severas e as sorridentes corregiosidades renascentistas eram dolorosamente inexplicáveis. Olhando para o meio de suas concepções puritanas, ela nunca havia sido ensinada como poderia trazê-las a qualquer tipo de relevância em sua vida. Mas os proprietários de Lowick aparentemente não eram viajantes, e os estudos do passado do SR. As Albon não foram realizados por meio de tais ajudas. Dorothea andava pela casa com uma emoção deliciosa. Tudo parecia sagrado para ela. Esta seria a casa de sua esposa, e ela olhou para o SR. Casalbon com olhos cheios de confiança quando ele chamou sua atenção especialmente para algum arranjo real e perguntou se ela gostaria de uma alteração. Todos os apelos ao seu gosto ela encontrou com gratidão, mas não viu nada para alterar. Seus esforços de cortesia exata e ternura formal não tinham defeito para ela. Ela preencheu todos os espaços em branco com perfeições não manifestadas, interpretando como interpretava as obras da providência e explicando as aparentes discórdias por sua própria surdez às harmonias mais elevadas. E há muitos espaços em branco nas semanas de namoro que uma fé amorosa preenche com feliz segurança. Agora, minha querida Dorothea, desejo que você me favoreça, apontando qual quarto você gostaria de ter como seu boudoir, disse o SR. Casalbon, mostrando que suas opiniões sobre a natureza feminina eram suficientemente amplas para incluir esse requisito. É muito gentil da sua parte pensar nisso, disse Dorothea, mas garanto que prefiro que todos esses assuntos sejam decididos por mim.
Ficarei muito mais feliz em aceitar tudo como é exatamente como você está acostumado a tê-lo, ou como você mesmo escolhe que seja. Não tenho motivos para desejar mais nada. Oh, Dolo, disse Celia, você não terá o quarto com janelas em arco no andar de cima? O SR. Casalbon liderou o caminho até lá. A janela de proa dava para a Avenida de Limas, a mobília era toda de um azul desbotado e havia miniaturas de damas e cavalheiros com cabelos empoados pendurados em um grupo. Um pedaço de tapeçaria sobre uma porta também mostrava um mundo azul esverdeado com um veado pálido. As cadeiras e mesas eram de pernas finas e fáceis de perturbar. Era uma sala onde se poderia imaginar o fantasma de uma senhora de laço apertado revisitando a cena de seu bordado. Uma estante leve continha volumes duodécimos de literatura educada em bezerro, completando a mobília. Sim, disse o SR. Broke, esta seria uma sala bonita com algumas cortinas novas, sofás e esse tipo de coisa. Um pouco nu agora. Não, tio, disse Dorothea, ansiosamente. Por favor, não fale em alterar nada. Há tantas outras coisas no mundo que precisam ser alteradas. Gosto de aceitar essas coisas como elas são. E você gosta deles como são, não é? Ela acrescentou, olhando para o SR. Caso algum. Talvez este fosse o quarto de sua mãe quando ela era jovem. Foi, disse ele, com sua lenta inclinação da cabeça. Esta é sua mãe, disse Dorothea, que se virou para examinar o grupo de miniaturas. É como minúsculo que você me trouxe apenas, eu acho, um retrato melhor. Este oposto. Quem é este? Sua irmã mais velha. Eles eram, como você e sua irmã, os únicos dois filhos de seus pais que pendem acima deles, você vê. A irmã é bonita, disse Celia, insinuando que ela pensava menos favoravelmente da mãe do SR. Casal bom. Foi uma nova abertura para a imaginação de Celia que ele veio de uma família que tinha sido jovem em seu tempo as senhoras usando colares. É um rosto peculiar, disse Dorothea, olhando de perto. Aqueles olhos cinzentos profundos bem próximos um do outro e o delicado nariz irregular com uma espécie de ondulação e todos os cachos empoados pendurados para trás. No geral, parece-me mais peculiar do que bonito. Não há nem mesmo uma semelhança familiar entre ela e sua mãe. Não. E eles não eram iguais em sua sorte. Você não a mencionou para mim, disse Dorothea. Minha tia fez um casamento infeliz. Eu nunca a vi. Dorothea se perguntou um pouco, mas sentiu que seria indelicado pedir qualquer informação que o SR. Casalbon não oferecesse, e ela se virou para a janela para admirar a vista. O sol havia recentemente perfurado o cinza e a Avenida de Limas lançava sombras. Não devemos andar no jardim agora? Disse Dorothea. E você gostaria de ver a igreja? Você sabe, disse o SR. Oh, é uma igrejinha divertida. E a aldeia? Tudo está em uma casca de nós. A propósito, vai servir para você, Dorothea, pois as cabanas são como uma fileira de casas de esmolas, pequenos jardins, flores douradas, esse tipo de coisa. Sim, por favor, disse Dorothea, olhando para o SR. Casalbon, eu gostaria de ver tudo isso. Ela não tinha conseguido nada dele mais explícito sobre as casas de Lowick do que elas não eram ruins. Eles logo estavam em uma caminhada de cascalho que levava principalmente entre bordas gramadas e aglomerados de árvores, sendo este o caminho mais próximo da igreja, disse Casalbon. No pequeno portão que dava para o cemitério da igreja, houve uma pausa enquanto o SR. Casalbon foi até a casa paroquial próxima para buscar uma chave. Celia, que estava um pouco pendurada na parte de trás, aproximou-se imediatamente quando viu que o SR. Casalbon havia ido embora e disse em seu staccato fácil que sempre parecia contradizer a suspeita de qualquer intenção maliciosa. Você sabe, Dorothea, eu vi alguém muito jovem subindo uma das caminhadas. Isso é surpreendente, Celia? Pode haver um jovem jardineiro, você sabe por que não? Disse o SR. Oh, eu disse a Casalbon que ele deveria mudar seu jardineiro. Não, não é um jardineiro, disse Celia, um cavalheiro com um caderno de desenhos. Ele tinha cachos castanhos claros. Eu só vi suas costas. Mas ele era muito jovem. O filho do cura, talvez, disse o SR. Oh, ah, lá está Casalbon de novo, e Tucker com ele. Ele vai apresentar Tucker. Você ainda não conhece Tucker. O SR. Tucker era o cura de meia-idade, um dos clérigos inferiores, que geralmente não carecem de filhos. Mas após a introdução, a conversa não levou a nenhuma pergunta sobre sua família e a surpreendente aparição de juventude foi esquecida por todos, exceto Celia. Ela interiormente se recusou a acreditar que os cachos castanhos claros e a figura esguia pudessem ter qualquer relação com o SR. Tucker, que era tão velho e mofado quanto ela esperava que o cura do SR. Casalbon fosse, sem dúvida, um homem excelente que iria para o céu, pois Celia não desejava ser sem princípios, mas os cantos de sua boca eram tão desagradáveis.
Celia pensou com alguma tristeza no tempo que deveria passar como dama de honra em Lowe, enquanto Cura provavelmente não tinha filhos pequenos bonitos de quem pudesse gostar, independentemente dos princípios. O SR. Tucker foi inestimável em sua caminhada, e talvez o SR. Casalbon não tivesse sido sem previsão sobre esse assunto, o cura sendo capaz de responder a todas as perguntas de Dorothea sobre os aldeões e os outros paroquianos. Todo mundo, ele assegurou a ela, estava bem de vida em Louis. Não era um cottager naquelas cabanas duplas com um aluguel baixo, mas mantinha um porco, e as faixas de jardim nos fundos eram bem cuidadas. Os meninos usavam veludo cotelê excelente, as meninas saíam como criadas arrumadas ou trançavam palha em casa, sem teares aqui, sem dissidência, e embora a disposição pública fosse mais para o dinheiro do que para a espiritualidade, não havia muito vício. As aves salpicadas eram tão numerosas que o SR. Proke observou, seus fazendeiros deixam um pouco de cevada para as mulheres colherem, eu vejo. Os pobres aqui podem ter uma ave em sua panela, como o bom rei francês costumava desejar para todo o seu povo. Os franceses comem muitas aves magras, você sabe. Acho que foi um desejo muito barato dele, disse Dorothea, indignada. Os reis são monstros que um desejo como esse deve ser considerado uma virtude real? E se ele desejasse a eles uma ave magra, disse Celia, isso não seria bom. Mas talvez ele desejasse que eles tivessem aves gordas. Sim, mas a palavra saiu do texto, ou talvez tenha sido subalditum. Isto é presente na mente do rei, mas não pronunciado, disse o SR. Casalbon, sorrindo e inclinando a cabeça para Celia, que imediatamente recuou um pouco, porque não suportava que o SR. Casalbon piscasse para ela. Dorothea afundou em silêncio no caminho de volta para casa. Ela sentiu alguma decepção, da qual ainda se envergonhava por não haver nada para ela fazer em Lowick, e nos minutos seguintes sua mente vislumbrou a possibilidade, que ela teria preferido, de descobrir que sua casa seria em uma paróquia que tinha uma parcela maior da miséria do mundo, para que ela pudesse ter deveres mais ativos nela. Então, recorrendo ao futuro realmente diante dela, ela fez um quadro de devoção mais completa aos objetivos do SR. Casalbon no qual ela aguardaria novos deveres. Muitos deles podem se revelar ao conhecimento superior adquirido por ela nessa companhia. O SR. Tucker logo os deixou, tendo algum trabalho administrativo que não me permitia almoçar no salão, e quando eles estavam entrando novamente no jardim pelo pequeno portão, o SR. Casalbon disse: Você parece um pouco triste, Dorothea. Espero que você esteja satisfeito com o que viu. Estou sentindo algo que talvez seja tolo e errado, respondeu Dorothea, com sua franqueza habitual, quase desejando que as pessoas quisessem que mais fosse feito por elas aqui. Conheci tão poucas maneiras de tornar minha vida boa para qualquer coisa. Claro, minhas noções de utilidade devem ser estreitas. Devo aprender novas maneiras de ajudar as pessoas. Sem dúvida, disse o SR. Casalbon. Cada cargo tem suas funções correspondentes. Seu, eu confio, como amante de Lowick, não deixará nenhum anseio por realizar. Na verdade, eu acredito nisso, disse Dorothea seriamente. Não suponham que estou triste. Isso é bom. Mas, se você não estiver cansado, tomaremos um caminho diferente daquele pelo qual viemos. Dorothea não estava nem um pouco cansada e um pequeno circuito foi feito em direção a um belo teixo, a principal glória hereditária dos terrenos deste lado da casa. Ao se aproximarem, uma figura, visível em um fundo escuro de sempre vivas, estava sentada em um banco, esboçando a velha árvore. O SR. Proke, que estava andando na frente com Celia, virou a cabeça e disse: Quem é esse jovem, Casalbon? Eles haviam chegado muito perto quando o SR. Casalbon respondeu: Esse é um jovem parente meu, um primo de segundo grau. O neto, na verdade, acrescentou, olhando para Dorothea, da senhora cujo retrato você tem notado, minha tia Julia. O jovem largou o seu caderno de esboços e se levantou. Seus cachos castanhos claros espessos, bem como sua juventude, identificaram-no imediatamente com a aparição de Celia. Dorothea, deixe-me apresentar a você meu primo, SR. Ladislau. Will, esta é a senhorita Brooke. O primo estava tão perto agora que, quando levantou o chapéu, Dorothea pôde ver um par de olhos cinzentos bem próximos, um nariz delicado e irregular com uma pequena ondulação e cabelos caindo para trás, mas havia uma boca e um queixo de aspecto mais prominente e ameaçador do que pertencia ao tipo de miniatura da avó. O jovem Ladislau não achou necessário sorrir, como se estivesse encantado com essa apresentação à sua futura prima de segundo grau e seus parentes, mas usava um ar amuado de descontentamento. Você é um artista, eu vejo, disse o SR. Brooke pegando o caderno de esboços e virando-o em sua maneira sem cerimônia. Não, eu só esboço um pouco.
Não há nada adequado para ser visto lá, disse o jovem Ladislau, colorindo, talvez com temperamento em vez de modéstia. Oh, venha, isso é um bom momento, agora. Eu mesmo fiz um pouco dessa maneira uma vez, você sabe. Olha aqui, agora, isso é o que eu chamo de uma coisa boa, feita com o que costumávamos chamar de brio. O SR. Brooke estendeu para as duas meninas um grande esboço colorido de solo pedregoso e árvores com uma piscina. Eu não sou juiz dessas coisas, disse Dorotea, não friamente, mas com uma reprovação ansiosa do apelo a ela. Sabe, tio, nunca vejo a beleza dessas fotos que você diz serem tão elogiadas. Eles são uma linguagem que eu não entendo. Suponho que haja alguma relação entre as imagens e a natureza que sou ignorante demais para sentir assim como você vê o que significa uma frase grega que não significa nada para mim. Dorotea olhou para o SR. Casal bom, que abaixou a cabeça em sua direção, enquanto o SR. Troque disse, sorrindo com indiferença. Abençoe-me, agora, como as pessoas são diferentes. Mas você tinha um estilo ruim de ensino, você sabe caso contrário, isso é apenas a coisa para meninas desenho, belas artes e assim por diante. Mas você começou a desenhar planos, você não entende morbideza e esse tipo de coisa. Você virá à minha casa, espero, e eu lhe mostrarei o que fiz dessa maneira, continuou ele, voltando-se para o jovem Ladislau, que teve que ser lembrado de sua preocupação em observar Dorotea. Ladislau havia decidido que ela devia ser uma garota desagradável, já que ia se casar com um casal bom, e o que ela disse de sua estupidez sobre fotos teria confirmado essa opinião, mesmo que ele tivesse acreditado nela. Do jeito que estava, ele tomou as palavras dela como um julgamento secreto e tinha certeza de que ela achava seu esboço detestável. Havia muita esperteza em seu pedido de desculpas. Ela estava rindo tanto de seu tio quanto de si mesmo. Mas que voz! Era como a voz de uma alma que uma vez viveu em uma harpa eólica. Esta deve ser uma das inconsistências da natureza. Não poderia haver nenhum tipo de paixão em uma garota que se casaria com um casal bom. Mas ele se virou para ela e agradeceu ao convite do SR. Prologue. Vamos entregar minhas gravuras italianas juntos, continuou aquele homem de boa índole. Não tenho fim dessas coisas que guardo há anos. Fica-se enferrujado nesta parte do país, você sabe. Não você, casal bom, você se apega aos seus estudos, mas minhas melhores ideias ficam mais baixas fora de uso, você sabe. Vocês, jovens inteligentes, devem se proteger contra a indolência. Eu era muito indolente, você sabe, senão eu poderia ter estado em qualquer lugar ao mesmo tempo. Essa é uma advertência oportuna, disse o SR. Casal bom, mas agora vamos passar para casa, para que as moças não se cansem de ficar de pé. Quando eles viraram as costas, o jovem Ladislau sentou-se para continuar com seus esboços e, ao fazê-lo, seu rosto se transformou em uma expressão de diversão que aumentava à medida que ele continuava desenhando, até que finalmente ele jogou a cabeça para trás e riu alto. Em parte, foi a recepção de sua própria produção artística que o fez cócegas, em parte a noção de seu primo grave como amante daquela garota e em parte a definição do SR. Proque do lugar que ele poderia ter ocupado, mas pelo impedimento da indolência. O senso do ridículo do SR. Ladislau iluminou suas feições de maneira muito agradável. Era o puro prazer da comicidade e não tinha mistura de escárnio e autoexaltação. O que seu sobrinho vai fazer consigo mesmo, casal bom? Disse o SR. Broke enquanto prosseguiam. Meu primo, você quer dizer não meu sobrinho? Sim, sim, primo. Mas no caminho de uma carreira, você sabe. A resposta a essa pergunta é dolorosamente duvidosa. Ao deixar rugby, ele se recusou a ir para uma universidade inglesa, onde eu o teria colocado de bom grado, e escolheu o que devo considerar o curso anômalo de estudar em Heidelberg. E agora ele quer ir para o exterior novamente, sem nenhum objetivo especial, exceto o vago propósito do que ele chama de cultura, preparação para ele não sabe o quê. Ele se recusa a escolher uma profissão. Ele não tem meios além do que você fornece, suponho. Sempre dei a ele e a seus amigos motivos para entender que forneceria com moderação o que fosse necessário para fornecer-lhe uma educação acadêmica e lançá-lo de forma respeitável. Sou, portanto, obrigado a cumprir a expectativa assim levantada, disse o SR. Casal bom, colocando sua conduta à luz da mera retidão, um traço de delicadeza que Dorothea notou com admiração. Ele tem sede de viajar, talvez ele possa se tornar um Bruce ou um Mungo Park, disse o SR. Lord, eu mesmo tive uma noção disso ao mesmo tempo. Não, ele não tem inclinação para a exploração ou para a ampliação de nossa geognose. Esse seria um propósito especial que eu poderia reconhecer com alguma aprovação, embora sem felicitá-lo por uma carreira que tantas vezes termina em morte prematura e violenta.
Mas ele está tão longe de ter qualquer desejo de um conhecimento mais preciso da superfície da Terra, que disse que preferiria não conhecer as nascentes do Nilo e que deveria haver algumas regiões desconhecidas preservadas como campos de caça para a imaginação poética. Bem, há algo nisso, você sabe, disse o SR. Brook, que certamente tinha uma mente imparcial. Temo que não seja nada mais do que uma parte de sua imprecisão geral e indisposição para a meticulosidade de todos os tipos, o que seria um mau presságio para ele em qualquer profissão, civil ou sagrada, mesmo que ele fosse tão submisso ao governo como a ponto de escolher um. Talvez ele tenha escrúpulos de consciência fundados em sua própria inaptidão, disse Dorothea, que estava interessada em encontrar uma explicação favorável. Porque o direito e a medicina deveriam ser profissões muito sérias para empreender, não deveriam? A vida e a fortuna das pessoas dependem deles. Sem dúvida, mas temo que meu jovem parente Ladislau seja principalmente determinado em sua aversão a esses chamados por uma aversão à aplicação constante e àquele tipo de aquisição que é necessária instrumentalmente, mas não é encantadora ou imediatamente convidativa ao gosto autoindulgente. Insisti com ele no que Aristóteles afirmou com admirável brevidade, que para a realização de qualquer trabalho considerado como um fim, deve haver um exercício prévio de muitas energias ou facilidades adquiridas de ordem secundária, exigindo paciência. Apontei para meus próprios volumes manuscritos, que representam a labuta de anos preparatórios para um trabalho ainda não realizado. Mas em vão. A um raciocínio cuidadoso desse tipo, ele responde chamando a si mesmo de Pégaso e toda forma de trabalho prescrito a Reio. Celia riu. Ela ficou surpresa ao descobrir que o SR. Casalbon poderia dizer algo muito divertido. Bem, você sabe, ele pode se tornar um Biron, um Chatterton, um Churchill, esse tipo de coisa não há como dizer, disse o SR. Frog, você deve deixá-lo ir para a Itália, ou para onde quer que ele queira ir? Sim, concordei em fornecer-lhe suprimentos moderados por um ano ou mais. Ele não pede mais. Vou deixá-lo ser provado pelo teste da liberdade. Isso é muito gentil da sua parte, disse Dorothea, olhando para o SR. Casalbon com prazer. É nobre. Afinal, as pessoas podem realmente ter em si alguma vocação que não é muito clara para si mesmas, não podem? Eles podem parecer ociosos e fracos porque estão crescendo. Devemos ser muito pacientes um com o outro, eu acho. Suponho que está noiva para se casar que fez você pensar que a paciência é boa, disse Celia, assim que ela e Dorothea ficaram sozinhas, tirando os lençóis. Você quer dizer que estou muito impaciente, Celia? Sim, quando as pessoas não fazem e dizem exatamente o que você gosta. Celia ficou com menos medo de dizer coisas a Dorothea desde esse noivado, a esperteza parecia mais lamentável do que nunca. Capítulo X. Ele pegou um grande resfriado, se não tivesse outra roupa para vestir além da pele de um urso ainda não morto. Forador. O jovem Ladislau não fez a visita para a qual o SR. Pro que o havia convidado, e apenas 6 dias depois o SR. Casalbon mencionou que seu jovem parente havia partido para o continente, parecendo por essa fria imprecisão renunciar à investigação. Na verdade, Will se recusou a se fixar em qualquer destino mais preciso do que toda a área da Europa. O gênio, ele sustentava, é necessariamente intolerante com grilhões. Por um lado, deve ter o máximo de jogo para sua espontaneidade. Por outro, pode esperar com confiança as mensagens do universo que o convocam para seu trabalho peculiar, colocando-se apenas em uma atitude de receptividade a todas as oportunidades sublimes. As atitudes de receptividade são várias e Will sinceramente experimentou muitas delas. Ele não gostava excessivamente de vinho, mas várias vezes havia bebido demais, simplesmente como um experimento nessa forma de êxtase, ele jejuou até desmaiar e depois se alimentou de lagosta, ele adoeceu com doses de ópio. Nada muito original resultou dessas medidas, e os efeitos do ópio convenceram de que havia uma total diferença entre sua constituição e a de Dickinsey. A circunstância superacrescida que desenvolveria o gênio ainda não havia chegado, o universo ainda não havia acenado. Mesmo a fortuna de César ao mesmo tempo foi apenas um grande pressentimento. Sabemos que todo desenvolvimento é um baile de máscaras e que formas eficazes podem ser disfarçadas em embriões indefesos. Na verdade, o mundo está cheio de analogias esperançosas e belos ovos duvidosos chamados possibilidades. Will viu com bastante clareza os lamentáveis exemplos de longa incubação que não produziu nenhum filhote e, se não fosse por gratidão, teria rido de Casalbon, cuja aplicação penosa, fileiras de cadernos e pequena conicidade de teoria erudita explorando as ruínas do mundo, pareciam impor uma moral inteiramente encorajadora à generosa confiança de Will nas intenções do universo em relação a si mesmo.
Ele considerava essa confiança uma marca de gênio, e certamente não é uma marca em contrário, gênio que não consiste nem na presunção nem na humildade, mas no poder de fazer ou fazer, não algo em geral, mas algo em particular. Deixe-o partir para o continente, então, sem que nos pronunciemos sobre seu futuro. Entre todas as formas de erro, a profecia é a mais gratuita. Mas, no momento, essa cautela contra um julgamento precipitado me interessa mais em relação ao SR. Casalbon do que a seu jovem primo. Se para Doroteu SR. Casalbon foi a mera ocasião que incendiou o material fino e inflamável de suas ilusões juvenis. Segue-se que ele estava razoavelmente representado nas mentes daqueles personagens menos apaixonados que até agora emitiram seus julgamentos a seu respeito. Protesto contra qualquer conclusão absoluta, qualquer preconceito derivado do desprezo da Sa Abalader pela suposta grandeza de alma de um clérigo vizinho, ou da má opinião de Sir James Chetin sobre as pernas de seu rival do fracasso do SR. Proquem obter as ideias de um companheiro, ou da crítica de Celia à aparência pessoal de um estudioso de meia-idade. Não tenho certeza de que o maior homem de sua época, se é que alguma vez existiu esse superlativo solitário, poderia escapar desses reflexos desfavoráveis de si mesmo em vários pequenos espelhos, e até Milton, procurando seu retrato em uma colher, deve se submeter a ter o ângulo facial de um caipira. Além disso, seu SR. Casalbon, falando por si mesmo, tem uma retórica bastante assustadora, não é certo que não haja nele um bom trabalho ou um bom sentimento. Um físico imortal e intérprete de hieróglifos não escreveu versos detestáveis. A teoria do sistema solar foi avançada por maneiras graciosas e tato de conversação? Suponha que nos voltemos de estimativas externas de um homem para nos perguntarmos, com maior interesse, qual é o relato de sua própria consciência sobre seus feitos ou capacidade, com que obstáculos ele está realizando os seus trabalhos diários, que desvanecimento de esperanças, ou que fixidez mais profunda de autoilusão os anos estão marcando dentro dele, e com que espírito ele luta contra a pressão universal, que um dia será pesada demais para ele, e levará seu coração à sua pausa final. Sem dúvida, sua sorte é importante aos seus próprios olhos, e a principal razão pela qual pensamos que ele pede um lugar muito grande em nossa consideração deve ser nossa falta de espaço para ele, uma vez que o referimos à consideração divina com perfeita confiança. Não, é até sublime que nosso vizinho espere o máximo lá, por pouco que ele possa ter obtido de nós. O SR. Casalbon também era o centro de seu próprio mundo, se ele estava sujeito a pensar que outros foram providencialmente feitos para ele, especialmente a considerá-los à luz de sua adequação ao autor de uma chave para todas as mitologias. Esse traço não é totalmente estranho para nós e, como as outras esperanças mendicantes dos mortais, reivindica um pouco de nossa piedade. Certamente esse caso de seu casamento com Astá, que o tocou mais de perto do que qualquer uma das pessoas que até agora mostraram sua desaprovação a ele, e no estágio atual das coisas sinto mais ternura por sua experiência de sucesso do que pela decepção do amado Sir James. Pois, na verdade, à medida que o dia marcado para seu casamento se aproximava, o SR. Casalbon não encontrou seu ânimo aumentando, bem a contemplação daquela cena do jardim matrimonial, onde, como toda a experiência mostrou, o caminho deveria ser cercado de flores, mostrou-se persistentemente mais encantadora para ele do que as abóbadas habituais onde ele andava com a vela na mão. Ele não confessou para si mesmo, muito menos poderia ter respirado para outro, sua surpresa de que, embora tivesse conquistado uma garota adorável e de coração nobre, ele não havia conquistado o prazer que ele também considerava um objeto a ser encontrado pela busca. É verdade que ele conhecia todas as passagens clássicas que implicavam o contrário, mas conhecer passagens clássicas, descobrimos, é um modo de movimento, o que explica por que elas deixam tão pouca força extra para sua aplicação pessoal. O pobre SR. Casalbon imaginou que seu longo e estudioso celibato havia guardado para ele um interesse composto de prazer e que grandes rascunhos de suas afeições não deixariam de ser honrados, pois todos nós, graves ou leves, enredamos nossos pensamentos em metáforas e agimos fatalmente com base nelas. E agora ele corria o risco de ficar triste com a própria convicção de que suas circunstâncias eram extraordinariamente felizes. Não havia nada externo pelo qual ele pudesse explicar um certo vazio de sensibilidade que se apoderou dele exatamente quando sua alegria expectante deveria ter sido mais viva, exatamente quando ele trocou a monotonia costumeira de sua biblioteca de Lowick por suas visitas ao Grange. Aqui estava uma experiência cansativa em que ele estava tão totalmente condenado à solidão quanto ao desespero que às vezes o ameaçava enquanto labutava no pântano da autoria sem parecer mais próximo do objetivo. Isso era a pior solidão que se encolheria diante da simpatia.
Ele não podia deixar de desejar que Dorothea o considerasse não menos feliz do que o mundo esperaria que seu pretendente bem-sucedido fosse, e em relação à sua autoria, ele se apoiava em sua jovem confiança e veneração. Gostava de despertar seu novo interesse em ouvir, como meio de encorajamento para si mesmo. Ao falar com ela, ele apresentava todo o seu desempenho e intenção com a confiança refletida do pedagogo, e se livrava por um tempo daquele público ideal arrepiante que lotava suas horas laboriosas e sem criatividade com a pressão vaporosa das sombras tártaras. Pois para Dorotea, depois daquela história do mundo em caixa de brinquedos adaptada às moças que fizera parte principal de sua educação, a palestra do SR. Casabon sobre seu grande livro estava cheia de novas perspectivas, e esse senso de revelação, essa surpresa de uma introdução mais próxima aos estoicos e alexandrinos, como pessoas que tinham ideias não totalmente diferentes das suas, manteve em suspenso por um tempo sua ânsia habitual por uma teoria vinculativa que pudesse trazer sua própria vida e doutrina em estrita conexão com aquele passado incrível, e dar às mais remotas fontes de conhecimento alguma influência sobre suas ações. Esse ensinamento mais completo viria ao SR. Casalbon diria a ela tudo isso, ela estava ansiosa por uma iniciação mais elevada em ideias, como estava ansiosa pelo casamento, e misturando suas concepções obscuras de ambos. Seria um grande erro supor que Dorothea teria se importado com qualquer participação no aprendizado do SR. Casalbon como mera realização, pois, embora a opinião na vizinhança de Frechit e Tipton a tivesse declarado inteligente, esse epíteto não a teria descrito para círculos em cujo vocabulário mais preciso a inteligência implica mera aptidão para saber e fazer, além do caráter. Toda sua ânsia de aquisição estava dentro daquela corrente completa de motivos simpáticos em que suas ideias e impulsos eram habitualmente arrastados. Ela não queria se infectar com conhecimento desgastá-lo dos nervos e do sangue que alimentavam sua ação, e se ela tivesse escrito um livro, ela deve tê-lo feito como Santa Teresa, sob o comando de uma autoridade que restringia sua consciência. Mas algo que ela ansiava pelo qual sua vida pudesse ser preenchida com ação ao mesmo tempo racional e ardente, e já que o tempo havia passado para visões orientadoras e diretores espirituais, uma vez que a oração aumentava o anseio, mas não a instrução, que lâmpada havia senão conhecimento. Certamente os homens eruditos mantiveram o único óleo, e quem mais erudito do que o SR? Casalbon. Assim, nessas breves semanas, a alegre e grata expectativa de Dorothea não foi quebrada e, por mais que seu amante pudesse ocasionalmente estar consciente da monotonia, ele nunca poderia se referir a qualquer afrouxamento de seu interesse afetuoso. A estação era amena o suficiente para encorajar o projeto de estender a viagem nupcial até Roma, e o SR. Casalbon estava ansioso por isso porque desejava inspecionar alguns manuscritos no Vaticano. Ainda lamento que sua irmã não deva nos acompanhar, disse-lhe uma manhã, algum tempo depois de ter sido verificado que Celia se opunha a ir e que Dorothea não desejava sua companhia. Você terá muitas horas solitárias, Dorothea, pois serei obrigado a fazer o máximo uso do meu tempo durante nossa estada em Roma e me sentiria mais livre se você tivesse um companheiro. As palavras "eu deveria me sentir mais em liberdade" irritaram Dorothea. Pela primeira vez, ao falar com o SR. Casalbon, ela curou de aborrecimento. Você deve ter me entendido muito mal, disse ela, se você acha que eu não deveria entrar no valor do seu tempo, se você acha que eu não deveria desistir de bom grado de tudo que interferiu em seu uso para o melhor propósito. Isso é muito amável em você, minha querida Dorothea, disse o SR. Casalbon, sem perceber que ela estava magoada, mas se você tivesse uma dama como sua companheira, eu poderia colocá-lo sob os cuidados de um cicerone, e assim poderíamos alcançar dois propósitos no mesmo espaço de tempo. Eu imploro que você não se refira a isso novamente, disse Dorothea, um tanto arrogante. Mas imediatamente ela temeu que estivesse errada e, voltando-se para ele, colocou a mão na dele, acrescentando em um tom diferente: por favor, não fique ansioso por mim. Terei muito em que pensar quando estiver sozinho. E Tancred será um companheiro suficiente apenas para cuidar de mim. Eu não suportaria ter Celia. Ela seria miserável. Era hora de se vestir. Haveria um jantar naquele dia, a última das festas que foram realizadas na Grange como preliminares adequadas para o casamento, e Dorothea ficou feliz com o motivo de se afastar imediatamente ao som do sino, como se precisasse de mais do que sua quantidade habitual de preparação. Ela tinha vergonha de ficar irritada por alguma causa que não conseguia definir nem para si mesma, pois, embora ela não tivesse intenção de ser falsa, sua resposta não tocou a verdadeira dor dentro dela. As palavras do SR. Casalbon foram bastante razoáveis, mas trouxeram uma vaga sensação instantânea de indiferença de sua parte. Certamente estou em um estado de espírito fraco estranhamente egoísta, disse ela para si mesma.
Como posso ter um marido que está muito acima de mim sem saber que ele precisa de mim menos do que eu preciso dele? Tendo-se convencido de que o SR, casal bom, estava totalmente certo, ela recuperou sua equanimidade e era uma imagem agradável de serena dignidade quando entrou na sala de estar em seu vestido cinza prateado. As linhas simples de seu cabelo castanho escuro se separavam sobre sua testa e se enrolavam maciçamente para trás, de acordo com a total ausência de seus modos e expressão de toda busca por mero efeito. Às vezes, quando Dorothea estava em companhia, parecia haver um ar de repouso tão completo sobre ela como se ela fosse uma imagem de Santa Bárbara olhando de sua torre para o ar claro, mas esses intervalos de quietude tornavam a energia de sua fala e emoção mais observada quando algum apelo externo a tocava. Ela foi naturalmente objeto de muitas observações esta noite, pois o jantar foi grande e bastante mais variado quanto à parte masculina do que qualquer outro que havia sido realizado na grande desde que as sobrinhas do Sr. Brooke residiam com ele, de modo que a conversa foi feita em duplas e trios mais ou menos desarmônicos. Havia o recém-eleito prefeito de Middlemarch, que por acaso era um fabricante, o banqueiro filantrópico, seu cunhado, que predominava tanto na cidade que alguns o chamavam de metodista, outros de hipócrita, de acordo com os recursos de seu vocabulário, e havia vários profissionais. Na verdade, azar. A Balader disse que Brooke estava começando a tratar os Middlemarchers e que preferia os fazendeiros no jantar do dízimo, que bebiam sua saúde despretensiosamente e não tinham vergonha dos móveis de seus avós, pois naquela parte do país, antes que a reforma tivesse desempenhado seu papel notável no desenvolvimento da consciência política, havia uma distinção mais clara de fileiras e uma distinção mais fraca de partidos, de modo que os convites diversos do SR Brooke pareciam pertencer àquela frouxidão geral que vinha de suas viagens desordenadas e do hábito de tomar muito na forma de ideias. Já quando a senhorita Brooke saiu da sala de jantar, foi encontrada a oportunidade para alguns apartes interjeicionais. Uma bela mulher, senhorita Brooke. Uma mulher extraordinariamente fina, por Deus, disse o Sr. Sandish, o velho advogado, que há tanto tempo se preocupava com a pequena nobreza que ele próprio se tornara desembarcado, e usava esse juramento de maneira profunda como uma espécie de armorial. O Sr. Bulstrode, o banqueiro, parecia ser abordado, mas aquele cavalheiro não gostava de grosseria e palavrões e apenas se curvou. A observação foi retomada pelo Sr. Tichele, um solteiro de meia-idade e celebridade da caça, que tinha uma tez parecida com um ovo de Páscoa, alguns cabelos cuidadosamente arrumados e uma carruagem que implicava a consciência de uma aparência distinta. Sim, mas não o meu estilo de mulher. Gosto de uma mulher que se expõe um pouco mais para nos agradar. Deve haver um pouco de filigrana em uma mulher, algo da coquette. Um homem gosta de uma espécie de desafio. Quanto mais ela fizer em você, melhor. Há alguma verdade nisso, disse o Sr. Standish, disposto a ser genial. E, por Deus, geralmente é assim com eles. Suponho que isso responda a alguns fins sábios. A providência os fez assim. Em Bulstrode? Eu deveria estar disposto a encaminhar a coqueteria para outra fonte, disse o Sr. Bulstrode. Prefiro encaminhá-lo ao diabo. Sim, com certeza, deve haver um diabinho em uma mulher, disse o Sr. Chichele, cujo estudo do belo sexo parecia ter sido prejudicial à sua teologia. E eu gosto deles loiros, com um certo andar e um pescoço de cisne. Entre nós, a filha do prefeito é mais do meu gosto do que a senhorita Brooke ou a senhorita Celia. Se eu fosse um homem casado, escolheria esta. Vince antes de qualquer um deles. Bem, faça as pazes, disse o Sr. Standish, jocosamente, você vê os companheiros de meia-idade levarem o dia. O Sr. Chichele balançou a cabeça com muito significado. Ele não iria incorrer na certeza de ser aceito pela mulher que escolheria. A senhorita Vince, que teve a honra de ser o ideal do Sr. Chichele, obviamente não estava presente, pois o Sr. Brooke, sempre se opondo a ir longe demais, não teria escolhido que suas sobrinhas conhecessem a filha de um fabricante de Middlemarch, a menos que fosse em uma ocasião pública. A parte feminina da companhia não incluía ninguém a quem Lady Shetton ou Azar, a Balader pudessem se opor, pois Azar, Efreu, a viúva do coronel, não era apenas irrepreensível em termos de criação, mas também interessante com base em sua queixa, que intrigou os médicos e parecia claramente um caso em que a plenitude do conhecimento profissional poderia precisar do suplemento de charlatanismo. Lady Shetton, que atribui a sua notável saúde aos amargos caseiros unidos ao atendimento médico constante, entrou com muito exercício de imaginação no relato da Asa. Enfreou sobre os sintomas e na incrível futilidade em seu caso de todos os medicamentos fortalecedores. Para onde pode ir toda a força desses remédios, minha querida?
Disse a viúva suave, mas imponente, voltando-se para Azar. Adalader reflexivamente, quando a atenção da Azar Enfreu foi desviada. Isso fortalece a doença, disse a esposa do reitor, bem nascida demais para não ser amadora em medicina. Tudo depende da constituição. Algumas pessoas engordam, algumas fazem sangue e alguma bile. Essa é a minha opinião sobre o assunto, e tudo o que eles pegam é uma espécie de grão para o moinho. Então ela deveria tomar remédios que reduzissem a doença, você sabe, se você estiver certa, minha querida. E acho que o que você diz é razoável. Certamente é razoável. Você tem dois tipos de batatas alimentadas no mesmo solo. Um deles fica cada vez mais aguado. Ah, como está pobre Sá. Enfreur é o que eu penso. Hidropisia. Ainda não há inchaço interno. Devo dizer que ela deveria tomar remédios para secar, não deveria? Ou um banho de ar quente e seco.